A Guerra de Canudos se contextualizou em meio à situação precária que vivia a população nordestina, sem terra e obrigada a se submeter aos roubos dos coronéis. Essa situação revoltou os sertanejos, que se uniram a Antônio Conselheiro, o qual pregava ser emissário de Deus, vindo para abolir a desigualdade social e as perversidades da República. Com a adoração a Antônio, a igreja passou a perder seus fiéis e assim ele passou a ser malquisitado pela mesma. Antônio Conselheiro fundou o vilarejo denominado Canudos, e os sertanejos e suas famílias para lá passaram a migrar. No ano de 1896, o arraial contava com mais ou menos 20.000 pessoas que repartiam tudo entre si, negociando o excesso com as cidades vizinhas, adquirindo assim os bens e os produtos que não eram gerados no local. Os habitantes de Canudos precisavam se resguardar e decidiram então organizar milícias armadas, pois era de se esperar uma reação contrária da parte dos coronéis e da Igreja Católica. Enquanto a igreja perdia seus fiéis, os coronéis sentiam-se prejudicados com os constantes deslocamentos de mão de obra para Canudos, que prosperava aos olhos vistos. Foram constituídas 3 empreitadas militares, que foram vencidas pelos seguidores de Antônio Conselheiro. Em virtude de tamanha dificuldade, o governo federal assumiu o comando. A 4ª expedição foi organizada pelo então ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, o qual recrutou cerca de 10.000 homens que apoderaram-se de Canudos e promoveram um terrível massacre, no qual muita gente inocente morreu, principalmente idosos e crianças, que só buscavam uma melhor qualidade de vida. A Guerra do Contestado aconteceu no início do século XX. Teve o nome de contestado, pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. O conflito envolveu cerca de 20.000 camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. Tudo aconteceu quando o governo brasileiro contrata a Brazil Railway de um norte-americano, Percival Farquhar, para construir uma estrada de ferro ligando São Paulo a Rio Grande do Sul. Essa empresa recebe de presente uma faixa de 30 quilômetros de largura e expulsa os proprietários, causando muito desemprego. Durante esse período, o monge José Maria, em 1911, com suas ideias bíblicas, vão conquistando os sertanejos e reúne seguidores e funda a Monarquia Celeste, cujo objetivo é a sociedade sem comércio nem propriedade privada. O governo incomodado reage e prende os manifestantes raspando seus cabelos nas cadeias. Os rebeldes passam a ser denominados pelados em oposição a seus inimigos belutos. Em seguida, as tropas do governo invadem o acampamento, mas são rechaçados pelos sertanejos. José Maria morre durante a batalha. Nos 4 anos seguintes, os caboclos organizam vários redutos de resistência e novos rebeldes que vão surgindo, como Bonifácio e as virgens que pregam a ressurreição do monge José Maria. Um dos alvos mais visados é a madeireira Lember, de propriedade do norte-americano Percival Farquhar. Os sertanejos conseguem vencer 7 expedições militares, mas começam a ser massacrados em 1914, com a entrada do general Setembrino de Carvalho. A guerra só termina em 1916. A classe dominante mantém seus privilégios. Os rebeldes perdem suas causas. E um saldo de mais de 20.000 mortos escurece a história do Brasil. O cangaço foi um movimento social ocorrido no sertão nordestino no fim do século XIX e no início do século XX. Seus integrantes, os cangaceiros, eram temidos na região, pois eram criminosos bastante violentos. Usavam chapéus de abas largas, roupas de couro enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura. Esses grupos eram integrados por sertanejos, jagunços, capangas e empregados latifundiários. Eram nômades, ou seja, não viviam em locais fixos,
Iam de uma cidade para outra pedindo recursos. Quando questionados, eram violentos. O surgimento do cangaço foi em função das condições sociais e econômicas do Nordeste brasileiro, em que existia a seca, a miséria, descaso do poder público, coronelismo e, o mais importante, o latifúndio que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros e deixava a maioria da população à margem da sociedade. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi o cangaceiro de maior destaque. Liderou um bando que atuou no sertão confrontando policiais, coronéis e bandos rivais. Lampião foi assassinado em 1938, quando perseguido entre a Bahia e o Sergipe. Com sua morte, o cangaço perdeu força e se entregou às forças do Estado Novo varguista. A sedição de Juazeiro foi uma revolta de caráter popular que teve início em 1914. Ocorreu em Juazeiro do Norte, localizado no sertão de Cariri, interior do estado do Ceará, onde foi liderada pelo padre Cícero e pelo médico político Floro Bartolomeu da Costa. Os coronéis estavam descontentes com a interferência do governo federal na política do estado. O presidente Hermes da Fonseca interviu no governo cearense para diminuir o poder da oligarquia local. A intervenção tirou o poder da família Scioli, tradicional e poderosa família da época. Os coronéis pretendiam derrubar o governo do estado de Ceará e assumir o controle do governo estadual, livrando-o do poder de interferência do governo central. O fanatismo religioso, o descontentamento e a situação de miséria da população pobre favoreceram a participação dos sertanejos no conflito. Os coronéis aliados à família Scioli foram buscar o apoio do padre Cícero, que era muito querido e venerado entre as camadas populares. Logo, o padre foi convencido a incentivar as pessoas a darem apoio e participarem da revolta. Liderados pelo padre Cícero, os sertanejos lutaram contra as forças do governo central. Acreditavam estar participando de uma espécie de guerra santa contra as forças do mal representadas pelo governo federal. A revolta foi violenta, resultando em muitas mortes. O governo federal resolveu ceder e anulou a intervenção do governo cearense e devolveu o poder à família Scioli.